Sim? Encomenda para a Zombie TV. Ok, pode subir. Você foi rápido, desde lá de baixo até cá acima. Sempre. Boa noite. Boa noite. Sou estafeta da saída de emergência e tenho uma encomenda para si. Ok, vamos lá ver isso. Ah, ok. O livro, já sei. Calma. Tem que assinar. Assina aqui, por favor. Aqui? Muito obrigado. Calma. Tem que assinar aqui também. Pronto, assinado, perfeito. E aqui. Está tudo? Agora sim. Ok. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Acho que és esquisito. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV e hoje vamos falar de Assassin's Creed Submundo, o 8º livro da série Assassin's Creed que é publicado pela editora Saída de Emergência. Para quem não conhece a série Assassin's Creed é uma série de jogos de ação criada pela empresa Ubisoft. Esses jogos contam a história da guerra secreta entre duas sociedades secretas. De um lado temos os assassinos e do outro temos os templários. A história desenrola-se durante vários séculos, desde as cruzadas em Jerusalém, ao Renascimento em Itália e até à Revolução Industrial em Londres, que é do que trata este livro. De um lado da guerra temos os Templários, que são os vilões, que é uma sociedade secreta que tenta manipular a sociedade através de conspirações e golpes políticos. Eles andam em busca de um artefacto ou de um conjunto de artefactos mágicos que lhes permite ter poderes, entre eles a manipulação mental. Do outro lado oposto, temos os assassinos que tentam frustrar os planos dos Templários e acreditam na liberdade de expressão e na liberdade de escolha. Além dos jogos terem muita popularidade, mais tarde decidiram lançar também as histórias em livro, escritas por Oliver Bowden. Esta série de livros acompanha os jogos, mas decidi trazer para o canal o Assassin's Creed Submundo, porque foi o último livro que saiu, é referente também ao último jogo que saiu, mas não é só por isso. Também é o livro que é mais independente de todos os outros, que tem a história mais isolada. Ou seja, se vocês começarem a ler agora os livros, não precisam de perceber a história para trás, vale por ela própria, sozinha, e nem sequer precisam de ter jogado ao jogo para perceber o que está a acontecer neste livro. Mas quem acompanha a série de livros ou a série de jogos vai perceber aqui algumas referências que são um piscar de olho para quem acompanha as séries, e essas referências são muito bem-vindas. Mas relembro, quem não lê os outros vai conseguir desfrutar este livro a 100%. A história deste livro passa-se em Londres, em plena Revolução Industrial, e acompanha a história de Ethan Frye, o pai de Jacob e Evie Frye, que são os protagonistas do jogo. Ethan pertence à guilda dos assassinos e descobre que existe um artefacto mágico em Londres que permite poderes ilimitados. Ele descobre também que os Templários estão a planear roubar esse artefacto para uso próprio e ele tem que frustrar os planos dos Templários. Conhecemos também a história do Fantasma. É uma personagem que é muito importante no jogo. Ele é de origem indiana e é o tutor de Jacob e Evie Frye. Ele está sempre nas sombras, não gosta do trabalho de campo, até tem uma certa aversão à violência. Aqui no livro nós percebemos como é que ele se tornou o tutor de Jacob e Evie, como é que ele conheceu os pais de Jacob e Evie e porque é que ele tem essa aversão ao trabalho de campo, essa aversão à violência. É tudo explicado aqui neste livro. Mas também para os leitores que estão a começar agora, porque a história está muito interessante, é bastante fácil de ler, apesar de ser um livro um pouco mais grosso, e a leitura é muito fácil, mas consegue ser muito descritivo nas cenas de ação e nas cenas de suspense. Tem também um ponto positivo que é as personagens. As personagens são muito carismáticas. E já não vi assim uma personagem tão carismática desde Ezio, que é o protagonista de Assassin's Creed 2 Brotherhood, que também existem em livros. Outro ponto positivo deste livro é que passa-se na Revolução Industrial em Londres, é uma época histórica muito importante e muito rica em factos históricos. E é interessante porque eles vão buscar pequenos factos históricos que aconteceram mesmo e introduzem-nos neste mundo de ficção, de fantasia. E cruzamos-nos com algumas personagens que nos ajudam na nossa caminhada. Por exemplo, Alexander Bell, que foi um dos inventores do telefone, Karl Marx, que é o escritor, também Charles Dickens, também um escritor muito conhecido, e até nos cruzamos com Charles Darwin, que foi o pai da teoria da evolução. Se quiserem comprar ou consultar os outros livros que
fazem parte desta saga, eu aconselho a que passem no site da Saída de Emergência. Lá está toda a informação. Podem consultar os outros livros que fazem parte desta série e também podem ler pequenos excertos. Uma pequena nota antes de me despedir: vai sair o filme do Assassin's Creed para 2017. A data será janeiro e é protagonizada por Michael Fassbender, conhecido também pelo Magneto dos filmes do X-Men. Pessoal, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, assinar o canal e partilhar os vídeos. Bons filmes, bons jogos e boas leituras. Eu despeço-me que tenho uns assuntos para tratar.